Então, gente, no filme de hoje a gente vai falar sobre o lançamento do momento aí da Marvel, né? Que é Pantera 2, Wakanda Forever. A gente vai falar um pouquinho aí o que a gente achou, as nossas análises, assim, se a gente gostou desse filme realmente. Bom, o que dizer desse filme se não uma grande homenagem? Principalmente com aquela abertura. Eu achei interessante que, assim, normalmente foi uma coisa que eu estranhei logo de cara, que normalmente os filmes da Marvel, a gente está acostumado que eles sempre começam, né, aquela abertura clássica, como se estivesse passando, né, folheando uma HQ e mostrando todos os heróis e tudo, né, da Marvel e tal. E aí, dessa vez, não aconteceu. Quando começou o filme já, assim, com a cena da Shuri, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? E só depois eles fizeram a abertura, que também foi um pouquinho diferente, ao invés de estar mostrando todos os heróis, foram só as cenas, né, e imagens do T'Challa, né, porque é uma grande homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu. Então, e não teve também aquela musiquinha clássica, né, de abertura da Marvel. Então, eu achei assim muito interessante e muito bonita essa homenagem deles, né. Verdade. E convenhamos, né? Você tocou nesse assunto de música, cara. O soundtrack desse filme inteiro é top demais, cara. Topíssimo. Top demais. Os efeitos de sonoplastia de cinemas são épicos. As músicas que eles escolheram são tops. Mas enfim, aí a gente vê, né, o funeral, né? A gente quem já viu aí algumas imagens, né, de cortejos fúnebres em alguns países ali da África, vê que eles são assim, né, tudo com muita música, e ali no caso de Wakanda, né, eles têm esse pressuposto de que existe uma vida, né, quando morre ali vai encontrar os seus antepassados, né, então ficou assim, é uma coisa que ao mesmo tempo que é tristeza, também é festa, né, uma passagem, um rito de passagem, né. Assim, fora esse aspecto fúnebre, também assim, o aspecto visual cultural, né, como eles trouxeram esse lance do tribalismo, deixaram assim bem vívido na imagem mesmo. Ficou bem bonito, assim, aqueles negros vestidos de brancos, a própria imagem que eles fizeram ali da Wakanda em si, né, remetendo um modernismo, mas simultaneamente esse lance arcaico, sabe, tribal da cultura africana. E aí tem um momento que eles passam e tem um grafite, né, do rosto do Chadwick, né? Nossa, ficou lindo, assim, foi muito bonita essa homenagem. Mas, para além das homenagens, né, qual que foi o foco desse filme, né? O Pantera Negra 2, ele veio justamente para, na minha concepção, ele veio para dar uma satisfação para o público, né? Porque quando o Chadwick morreu, eu acho que a grande preocupação dos fãs que gostaram muito do Pantera Negra 1 era que a Marvel simplesmente enterrasse o personagem juntamente com o ator, né? Porque ela deixou claro que ela não ia contratar outro ator para fazer o papel do T'Challa. E aí a grande preocupação do público era essa: o que vai ser do Pantera Negra agora, né? Que o ator que todo mundo se identificou tanto morreu. E aí foi justamente, eu acho que veio para ser a resposta para isso, né? Mostrar aí como que iam passar esse bastão. Aí, nesse filme, a gente já aconteceu uma coisa que também todo mundo já estava falando um pouco antes, né? Que era da Shuri, né? A irmã mais nova do T'Challa, assumir o manto do Pantera Negra. E realmente é o que vai acontecer. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi falar isso, sei lá, um ano atrás, eu sinceramente não gostei da ideia. Eu não queria, principalmente porque eu tomei um pouquinho de ranço da atriz, né? Não sei se todo mundo ficou sabendo, mas eles estavam gravando aí esse filme durante a pandemia, mas já havia vacinas, né? E ela estava se recusando terminantemente a tomar as vacinas, enquanto todo mundo do elenco, os outros trabalhadores, né, tinham tomado vacina, e ela estava se negando a fazer isso, né? Então, assim, quando eu falei, cara, eles vão dar o manto do Pantera Negra para ser anti-vax? Não. Eu simplesmente, eu sei, vocês vão falar, mas não tem que associar, é outra coisa, a atriz, a personagem, não tem que levar pro coração, mas eu levei, e sinceramente eu não queria, mas também não tinha muitas opções, né? Quem poderia assumir ali? Seria a mãe dele? Não. A Nakia, talvez? Ou a Okoye? Não. O Pantera Negra é uma coisa familiar, né?
é um costume, é passado por alguém da família. Então, não tinha muito o que fazer, mas a minha esperança é que ela não ficasse, ainda que ela assumisse o manto, ela não ficasse permanentemente com ele. E, pelo que a gente percebeu, não vai ficar, graças a Deus. Enfim, né, fora esse lance da homenagem, da tradição de quem vai assumir o manto, né? Tem um enredo ali narrando a história, né, da cobiça das grandes potências mundiais em cima do vibrânio. Né? Isso. Aí a gente acaba descobrindo nesse filme que o Wakanda não é o único portador desse material, né? Que numa plataforma no Oceano Atlântico, né, americanos estavam minerando isso do oceano, né, tinha descoberto e ia iniciar a mineração, né, desse material. Só que aí aparece uma nova civilização. E aí que surge um novo personagem, né, dos heróis da Marvel, que é o Namor. Então, nesse momento em que surge o Namor, surge também a motivação, né? Aquilo que vai dar seguimento assim, a toda a história de ação desse filme, né? Porque a gente precisa aí de um motivo, e é o Namor que vai trazer isso. Porque quando ele vê que os norte-americanos estão ali tentando encontrar vibrânio num território que é dele, e ele sabe que tudo isso é por causa de Wakanda, porque Wakanda também não tem vibrânio nas suas terras, mas não cede a ninguém, ele vem reclamar com a rainha Ramonda e dizer a ela que eles é que tem que resolver, né? Porque ele não quer que o povo da superfície saiba da existência deles, mas ao mesmo tempo ele também quer que eles sejam aliados dele, né? Ajudem eles a proteger o oceano, a proteger o vibrânio que está ali no fundo do oceano. E principalmente, como os americanos haviam desenvolvido uma máquina, né, que detectava vibrânio em qualquer lugar, Namor quer que o Wakanda encontre o cientista que criou essa máquina e traga para ele, porque ele quer matar essa pessoa, porque ele acha que assim não vai ter mais como localizar o vibrânio, né? Eu acho que a motivação foi meio que boba, né? Assim, já que você tem potências mundiais interessadas no vibrânio, seria muito mais interessante você pegar esses países, não é como o próprio Estados Unidos, né? E colocar ele como um arqui-inimigo aí dessas duas civilizações isoladas no mundo. Não, tipo, pegar uma circunstância da extração do minério e correr atrás da cientista. Eu achei essa motivação meio, assim, drúxula, né? Mas eu até entendo porque, assim, essa motivação foi necessária para fazer a apresentação da Coração de Ferro. Como você está falando, a motivação em si nem era das melhores, né? Mas ainda assim serviu de base para a gente conhecer outros personagens, ver como as coisas aconteceram, porque assim, durante ali toda essa história, né, que vão atrás da cientista, descobrem que ela é uma menina, que ainda é uma estudante, e tentam salvar a menina, enfim, muita coisa aconteceu. E eu achei interessante que a gente teve aí um destaque para Okoye, né, que é a líder das Dora Milaje, né, e a chefe do exército de Wakanda. Achei que ela se destacou bastante aí, porque depois desse momento tem uma cena onde ela luta com alguns soldados do Namor, né, para tentar evitar que eles peguem a Riri e também a Shuri. E assim, foi uma luta que, nossa, eu torci muito pela Okoye, mas ela penou, ela sofreu, coitada, apanhou muito, mas ela não desistiu, né, ela apanhou com dignidade, diga-se de passagem. E logo depois, quando ela vai para Wakanda para informar a rainha, né, que a Shuri tinha sido levada, tem uma cena que eu achei muito boa. Assim, eu gostei muito daquela cena da rainha, enfim, recebendo a notícia de que ela não protegeu a princesa de Wakanda, e nesse momento ela destitui a Okoye do posto de general e de Dora Milaje. E foi uma cena, assim, fantástica, porque você vê a mágoa da rainha, né? Ela trouxe coisas lá que a gente viu no primeiro filme, de quando, em determinado momento, a Okoye chegou a apoiar o Killmonger quando ele assumiu o trono e se tornou Pantera Negra, e a rainha guardou aquela mágoa. Parecia que tinha tudo passado, não, ela jogou tudo ali, ela despejou tudo na cara da Okoye, né? E até mesmo o fato de que, mesmo tendo ela entregado seu marido para ser preso, porque ele ficou do lado do Killmonger mesmo quando o T'Challa voltou,
ela ainda deixou claro que ele está só preso. Eu perdi filho, eu perdi minha família, e você perdeu o quê? Então agora você vai perder tudo que você tem também. Aí após isso acontece uma série de corrente de eventos, né? Mostra a Shuri sendo levado por um Namor lá nas profundezas do oceano para conhecer aquela pirâmide feita de vibrânio maia no fundo do oceano, e a rainha vai até o Haiti, convoca a Nakia, né, para resgatar a filha dela. A Nakia encontra o esconderijo do povo no Namor, resgata a Shuri e acaba ali dando o gatilho precursor, né, que vai gerar a grande batalha, né, entre o povo do Namor e o povo de Wakanda, né, que ela acaba matando uma pessoa lá do povo do Namor e tudo mais, né. E aí fica nítido, assim, os 3 atos que são característicos dos filmes da Disney, dos filmes da Marvel, né. O primeiro ato seria a apresentação, né, no caso aí a apresentação da Coração de Ferro, do Namor. O segundo ato é a treta, né, é os conflitos. E o terceiro ato é a batalha final, né. Isso é característico dos filmes da Marvel, né? Sempre tem que rolar a batalha final. E nesse caso, o Namor foi até o Wakanda, né? Fez aquele estrago lá, né? Acabou matando a rainha regente. E tudo isso serviu de um reforço maior, né? Para que houvesse mais uma origem, que era da Shuri, né? Se tornando a Pantera Negra. Como o Wakanda já tinha sido bem atingida por conta do primeiro ataque de Talocan, o que eles preferiram? Fizeram um grande navio e foram pro mar. Vamos pro mar, vamos atrair, né, o pessoal lá. E a Shuri já tinha percebido isso, a Shuri e a Riri, né, perceberam isso. E elas resolveram fazer um plano para poder capturar o Namor e colocar numa nave e tentar fazer com que um aquecimento nessa nave, né, assim, ao invés de um ar-condicionado, a gente fizesse um aquecedor ali para que ele fosse perdendo as forças dele, né? E elas realmente conseguem fazer isso. No meio da batalha conseguem capturá-lo. Ele consegue, mas ainda assim, quando ele percebe que ele tá perdendo mais força, ele consegue ainda meio que quase que destrói, né, a nave mas a Shuri ainda consegue direcionar a nave para um local, assim, que é mais deserto, né? Porque ali começa a batalha dos dois, né? No primeiro momento ali no mar é a batalha de todo mundo contra todo mundo. Mas é interessante que depois a gente tem uma divisão da batalha entre os wakandanos e o povo de Talocan, ali no mar e no navio, e depois só Shuri e Namor num local distante, sozinhos. Uma luta até engraçada, de certa forma, né? Um comentário que eu sempre faço pra essa pessoinha que fala com vocês é que, assim, na Marvel as pessoas lutam com armas brancas, mas não tiram sangue uma das outras, sabe? Você tá vendo ali o pessoal de Talocan como? Com arco e flecha, com aquelas penas indígenas, e o pessoal de Wakanda, uma civilização hiper avançada com lanças, né? Os dois ali se enfrentando com armas brancas e, tipo, não sai uma gotinha de sangue, cara. Inclusive o Namor versus a Shuri, como Pantera empala ela, literalmente, sabe? Atravessando ela com uma lança. E, nossa, cara, não tem uma gota de sangue, meu. Isso é inadmissível. Gente, isso é muito... a gente já devia estar acostumado. Depois, então, que a Disney tomou conta da Marvel, aí mesmo que a gente não vai ver sangue em lugar nenhum. Porque eles não admitem... Eu não entendo porquê, sabe? Não sei se é porque eles também querem deixar que esse tipo de filme seja acessível para os menores, então, mas eu acho uma bobagem, assim, né? Mas, por exemplo, no caso dessa cena em que a Shuri sofre esse ferimento, né? O Namor atravessa uma lança nela. Quando ela finalmente consegue tirar, a armadura simplesmente fecha aquele local. Então, realmente aquilo ali poderia ser uma desculpa de que você não viu sangue nela, porque a própria armadura fez a contenção. Mas, em compensação, na batalha lá que está acontecendo, no navio, tá todo mundo se batendo, todo mundo, enfim, se socando, se esfaqueando, enfiando lança um no outro, e realmente sangue você não vê uma gota. Aí depois, quando a luta ali com a Pantera Negra e o Namor, né, termina com o Namor meio que sendo completamente queimada ali na parte das costas, e no final a Pantera ali, a Shuri por cima, né, pedindo pra ele se render. Né? Aí ele no último momento ela decide oferecer a rendição pra ele. E eles acabam
Então ele acaba aceitando, né? Nesse filme a gente não encontrou um grande vilão. O grande vilão poderia ser os Estados Unidos ou os outros países também que estavam tentando ali obter o vibrânio, mas um vilão não teve. A gente não pode chamar o Namor de vilão, porque ele não é. Ele estava, na verdade, assim, da maneira errada, né? De uma maneira não muito legal. Ele estava tentando proteger a sua nação, né? O seu povo. Então ele não chega a ser um vilão. Ele usou a maneira errada de tentar uma aliança, né? De tentar proteger o seu povo. Mas depois disso tudo, a gente tem aí uma sequência, né? Na cena pós-crédito, a gente tem uma sequência que eu achei bem legal e que deu a resposta que a gente tanto estava esperando em relação ao Pantera Negra, que é assim, a Nakia, ela voltou para viver no Haiti e a Shuri foi até ela, queria fazer o ritual, né, aquele ritual que a mãe ensinou para ela de queimar as vestes fúnebres, ela queria fazer lá junto com a Nakia. E a Nakia deixou ela fazendo e depois apareceu com uma criança e apresenta finalmente essa criança como o filho do T'Challa, né? E também se chama T'Challa, né? Vai ser aí o Panterinha Júnior, né? Mas o fato é que, independente da forma como eles fizeram isso, deixou claro que o T'Challa vai voltar, né? Não o que nós conhecemos, mas um novo T'Challa. E a Shuri não vai ficar por muito tempo com o manto do Pantera, porque, sinceramente, não gostei muito. É claro, ela deve aparecer em algum outro filme da Marvel, né? Porque ainda tem um filme pra sair que é uma grande batalha e provavelmente vai aparecer todos os heróis, como aconteceu com os Vingadores, né? Enfim. E aí, fatalmente, ela vai estar usando o manto, né? Do Pantera nesse momento. Mas a gente sabe que em algum momento eles podem fazer aí um certo salto, né, de tempo, e esse garoto já estar maior e já começar a assumir o manto do pai, né? E interessante também que a partir do momento em que a Shuri conseguiu desenvolver a erva coração para que ela pudesse assumir o manto, ela conseguiu fazer novas e também plantou novas, né? Para que sempre tenha ervas coração para os próximos Panteras, né? É isso.